Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Falar um pouco sobre como a gente pode ter uma colheita próspera. Isso não só nas nossas células, com as vidas que nós estamos ganhando para Jesus, mas toda a vida da gente, em todas as áreas da vida da gente. Prosperidade na família, nos relacionamentos, na vida profissional. É um segredo que a igreja primitiva, ela teve e aprendeu, recebeu, e que nós também recebemos e podemos aplicar em nossa vida e na multiplicação da nossa célula. Já que a estação fala sobre multiplicação, sobre crescimento, sobre nós estarmos abrindo outras igrejas, porque quando nós abrimos uma nova célula é uma nova igreja. Então, quando nós estamos nas casas, reunidos em células, nós temos igrejas espalhadas por essa cidade. Temos quase 40 igrejas espalhadas nessa cidade. São pequenas igrejas que se reúnem nas casas. Então, nós estamos espalhando, multiplicando, o reino crescendo. Nós sabemos que nós somos parte. Nossa igreja é apenas uma igreja nessa cidade fazendo esse trabalho, mas Deus tem outras tantas aqui que fazem também esta obra. Mas há um segredo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, nos versos 42 a 47, já compartilhamos, os pastores já falaram, o pastor Jimmy já falou, o pastor Zé Ernesto também, eu já ministrei uma certa ocasião sobre esse texto, citei outras tantas, mas é o texto que nós vamos usar também nas células nessa semana e nessa noite. Diz assim o texto, escrita por Lucas, o médico, registrava o crescimento da igreja, registrava a ação do Espírito Santo na igreja, e ele nos dá aqui algumas direções de como nós sermos prósperos, de como nós termos crescimento em nossas células. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Feche seus olhos, curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Senhor, nós temos ouvido através dos cânticos, pelos testemunhos, do teu grande amor, da tua grande misericórdia, da tua maravilhosa graça, que alcança as vidas e transforma as vidas, desde pequeno e também quando já, Senhor, numa idade mais avançada. Nós louvamos o teu nome. Somos gratos porque o teu Espírito Santo é o que faz essa obra. E nós somos apenas vasos, instrumentos que o Senhor utiliza para realizar esta obra. Senhor, muito obrigado. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, fale a cada coração, na sua necessidade, na sua situação, no seu momento. Fala, Senhor. Teu Espírito Santo fale. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Atos é um livro chamado Livro do Espírito Santo. E é o segredo para uma colheita ou para uma vida próspera. É uma igreja, é membros cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é algo que nos faz prósperos. Ser cheio do Espírito Santo é algo que nos realiza em nós tudo que nós precisamos para sermos felizes. Porque os frutos do Espírito
os frutos do enchimento do Espírito nos fazem pessoas transformadas, nos faz pessoas felizes, porque um dos frutos é a alegria. E nessa noite eu queria falar sobre isso. Nós precisamos ter uma igreja, e a igreja somos nós, uma igreja cheia do Espírito Santo. Em Atos, nós encontramos o mover de uma igreja cheia do Espírito Santo. Atos fala da promessa do Espírito Santo. No capítulo 1, verso 8, Jesus promete que ele viria. Em Atos, capítulo 2, de versos 1 a 4, a promessa é cumprida. O Espírito Santo vem e é derramado sobre a igreja. E agora permanece na igreja. E agora reside na igreja. E a igreja somos nós. E no capítulo 3, até o final do livro de Atos, nós encontramos a ação do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo, trazendo prosperidade à igreja, levando a igreja a um crescimento explosivo, poderoso, tomando as cidades, tomando as regiões, invadindo o Império Romano daquela época. A igreja cheia do Espírito Santo sai do seu ninho, sai das quatro paredes. Ela vai ao encontro dos que estão precisando. Ela vai e incomoda. Ela sai do seu estado de conforto, do seu estado acomodado, e ela começa a tocar as vidas. E a igreja é próspera, e os membros começam a ser abençoados, mesmo diante da perseguição, mesmo diante das lutas, a igreja cresce. E o fator primordial para que essa igreja faça o que ela fez e continue fazendo o que ela deve fazer é sermos cheios do Espírito Santo. Há duas coisas bem distintas. Quando nós entregamos a vida a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos ser cheios, continuamente cheios do Espírito Santo. Buscarmos uma vida plena do Espírito Santo. Não basta apenas recebermos o Espírito Santo. Isso sim é vital, é imprescindível, é a marca, é o selo, é a garantia da minha salvação. Mas eu preciso viver cheio do Espírito Santo. A caixa d'água vaza e nós precisamos continuamente, constantemente, diariamente buscar o enchimento do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo vai nos levar a ter uma vida de vitória, uma vida abençoada, uma vida próspera. Ser cheio do Espírito Santo vai levar você, líder, a ter um ministério frutífero, a você, membro, a ter uma célula abençoada, próspera, multiplicadora. O Espírito Santo é vital para nós. Em 1 João capítulo 2, verso 27, diz que nós recebemos de Jesus o Espírito Santo. E esta unção do Espírito nos ensina todas as coisas. Nos ensina todas as coisas. Nós pecamos por falta de conhecimento. Nós erramos por falta de conhecimento. Nosso casamento é abalado por falta de conhecimento. Nossos negócios entram em falência por falta de conhecimento. Conhecimento é vital. E a fonte de todo conhecimento é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz, o profeta no Velho Testamento, que Jesus receberia o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento. E esse espírito, o Espírito Santo de Deus, está sobre a igreja, está sobre nós. E por isso nós precisamos ser cheios, porque Ele nos ensina a negociar direito, a nos relacionar melhor, a vivermos debaixo de prosperidade e a multiplicarmos a nossa célula, a evangelizarmos de uma forma eficaz. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. 1 João 2, 27. Então, nesse texto que acabamos de ler, está aí, fala sobre o segredo de uma colheita próspera. Primeira coisa, o Espírito Santo põe a casa em ordem. O Espírito Santo criou naquela igreja um ambiente saudável de cura. O texto diz que através da igreja pessoas eram curadas. Havia um amor e uma preocupação uns pelos outros. Havia uma
um coração voltado pelo outro. Era uma igreja que se importava, uma igreja voltada para atender a necessidade do corpo. E alguns vendiam o que tinham e supriam as necessidades do outro. Era uma igreja cheia do amor de Deus. Mas não foi assim desde o início. Quando Jesus chamou aqueles discípulos, antes do Pentecostes, havia o quê? Ciúmes, inveja, competição, partidarismo, traições, fraquezas, dúvidas. Esse era o perfil dos discípulos antes do Pentecostes. Esse era o perfil daqueles homens, daquelas mulheres que foram escolhidas por Jesus para serem discípulos. Jesus escolheu 12, mas tinha um grupo maior de pessoas, tinha os 70, depois os 120. Tinham homens e mulheres que seguiram a Jesus. E havia todo tipo de enfermidade. E esses eram alguns: ciúmes, inveja, competição, brigas, partidarismo, traições, fraquezas, enfim. Depois do Pentecostes, o clima mudou. E o Espírito Santo criou aquela igreja um ambiente saudável e curativo. Havia cura, havia restauração. Sabe, existem hoje no nosso meio doenças, vaidade. Quantas pessoas vaidosas, mágoas, pessoas com falta de amor, pessoas desunidas. E o Espírito Santo de Deus quer sarar, quer curar a igreja. E a igreja somos nós. Quer tocar na nossa vida. Ele sabe das suas enfermidades, Ele sabe da minha enfermidade, da minha alma, as minhas lutas. E Ele quer fazer isso, Ele quer pôr em ordem a casa. Para nós termos uma vida cheia do Espírito Santo, Ele primeiro quer colocar em ordem a nossa casa. Quer tratar com a gente, encher o nosso coração de amor. Para isso nós precisamos ir para a cruz, como nós cantamos nessa noite. Entender a cruz, a renúncia, abrirmos mão da nossa vida por amor a Cristo. Aí nós vamos ser felizes, abençoados. Aí o Espírito Santo de Deus vai pôr em ordem a nossa casa, a nossa vida, a nossa história. A nossa história vai mudar. Há pessoas aflitas, há pessoas com muitas dúvidas no nosso meio, há pessoas assim com o coração dividido, há pessoas com o coração ferido, com mágoas. Sabe, queridos, o Espírito Santo de Deus promove no nosso meio, tem promovido, eu tenho visto isso no meio das células, tem gente perdendo tempo fora de célula. O Espírito Santo de Deus quer curar, quer pôr a sua mão de poder, de cura, e curar através da própria igreja o seu coração. Você precisa se deixar curar. Quando o Espírito Santo veio à igreja, aquela igreja se tornou uma igreja diferente. O doente foi curado. E uma igreja doente não está apta para a colheita. Vou repetir, uma igreja doente não está apta para a colheita. Não está pronta, vai perder a colheita. Os seus celeiros estão com buracos. Há fungos no celeiro e a colheita vai ser perdida. Por isso os negócios muitas vezes não dão certo. Por isso muitas vezes vai dar cheada aqui, Ismael, cabinho aqui. A igreja doente, ela não prospera. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Relacionamentos feridos, casais machucados, casais com brigas constantes, não entendem, não compreendem que precisam ser cheios do Espírito Santo. Há um enchimento do Espírito Santo, a família muda. Então, quando o Espírito Santo veio à igreja, diz o texto, em várias situações, toda a igreja foi cheia do Espírito Santo. Todos foram cheios. Fala de unidade. Todos estavam juntos. Fundamental para Deus encher, nós precisamos estar juntos, amados. Juntos. Igreja unida. Igreja com todo o coração no mesmo alvo, no mesmo propósito. Sua vida é corporativa, a sua vida não é individual, entenda isso. Você faz parte de um corpo e você precisa ser cheio corporativamente. No meio do corpo, a visitação do Espírito Santo foi dada à igreja, sempre com 2 ou mais juntos, não separados. Então nós precisamos entender que é vital, e o Espírito Santo faz isso, ele faz no meio do corpo. A cura, quando confessamos o nosso pecado, corporativamente para alguém,
vamos lá e confessamos, somos libertos, somos sarados. Tiago diz o quê? Confesse seus pecados uns aos outros para serem curados. Somos perdoados pelo sangue de Cristo, mas somos sarados pela confissão. Precisamos estar juntos. Pedro, um homem que negou Cristo 3 vezes, e ele abandonou e voltou para a pescaria. E diz o texto que quando recebeu o Espírito Santo de Deus e foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele pregou com ousadia e poder. Pedro, cheio do Espírito Santo, anunciou com ousadia a palavra de Deus e muitos se converteram a Cristo. Então uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja sarada. Ela vive o ambiente de Atos 2. Ela vive cheia do amor, da comunhão, da prestação de contas. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Uma igreja sarada, curada, é uma igreja frutífera. Uma árvore, enquanto doente, os seus frutos apodrecem. Uma árvore sarada, sadia, produz frutos abundantes. E é assim na nossa vida. Enquanto nós formos cheios do Espírito Santo e deixarmos Deus mexer na casa, na vida da gente, a gente continuará dando fruto que não vai prosperar. Fazemos as coisas e elas não enchem nosso coração, elas não alegram o nosso coração, elas não dão o resultado esperado. Trabalhamos e não colhemos o suficiente. Deixe o Espírito Santo de Deus pôr a mão e pôr em ordem a sua casa. O Espírito Santo quer fazer isso com a gente. E assim, quando a igreja entendeu e permitiu a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo levava vidas a Jesus. Veja, quem converte é o Espírito, diz o texto. E cada dia o Espírito Santo trazia aqueles que iam sendo salvos. O texto fala sobre isso. Então, depois de colocar em ordem a casa, o Espírito Santo agia no meio da igreja e convertia o coração das pessoas. A igreja tinha um novo estilo de vida. A igreja cheia do Espírito Santo, ela tem uma nova forma de viver. É viver uns aos outros. E é isso que a igreja fazia, uns aos outros. Abençoava e era abençoado. E o Espírito Santo de Deus agia naqueles membros. O testemunho deles era tal que o Espírito Santo de Deus agia no meio daqueles que ainda não tinham conhecido a Deus. E o Espírito Santo de Deus convertia os corações, trazia os que iam sendo salvos. E um avivamento verdadeiro, um despertamento verdadeiro, é resultado da santificação e da salvação. Estudando a história do avivamento, a gente vê isso. Quando a igreja era cheia do Espírito Santo, havia temor, havia santidade e havia multiplicação. Então, quando estamos cheios do Espírito Santo, o mundo é impactado. O Espírito Santo de Deus age através da igreja e muitas vidas são salvas. E a igreja, relatos históricos da igreja primitiva, diz que colocaram o mundo de cabeça para baixo. Tal foi o impacto que a igreja primitiva fez naquele mundo, no mundo da sua época. Porque permitiram que o Espírito Santo de Deus enchesse, transbordasse. E assim o Espírito pode se mover. Terceiro e último, uma igreja plena do Espírito Santo tem a colheita. É um acontecimento normal, não um acidente. É um acontecimento normal. Diz o texto, e cada dia, de segunda a segunda, havia conversões. Já imaginou, queridos? Era uma igreja pequena, de 120 pessoas. Depois Pedro pregou, cresceram 3.000 e assim por diante. Mas esses foram eventos únicos. Não teve mais eventos assim em Atos. Diz que todos os dias havia conversões. Imagine como seria o discipulado desse pessoal todo. Todo mundo discipulando alguém. Imagina a agenda da igreja. Igreja fazendo cursos. Como Paulo fez a escola em Éfeso. Igreja se movendo em torno daqueles que se achegavam. Imagina as células multiplicando ali em Jerusalém, todo mundo conhecido, crescendo, os batismos que aconteciam. Imagine, sonhe um pouco comigo, cada dia e de casa em casa, as conversões eram feitas nas casas, nas células, de casa em casa.
era o amor de Deus agindo de forma poderosa na igreja por causa de um derramamento do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação, agindo no meio da igreja de tal forma que multidões e multidões se convertiam, todos os dias. Então o Espírito Santo provocou uma explosão de crescimento. Há vários textos que estão aí no seu informativo que falam sobre isso. Atos 2, 41, depois você pode ver novamente no nosso site. Atos 2, 41, 47, Atos 4, 4, 5, 14, 6, 1, 7, 6, 1 e 7, capítulo 16, verso 5, capítulo 19, verso 20, capítulo 21, verso 20. Todos esses textos falam desse poder explosivo de conversões que nós encontramos em Atos. E os termos que a Bíblia usa são impactantes. Falam de multidões, crescia mais e mais. E está falando de algo que aconteceu através de um derramamento do Espírito Santo. Não é um acidente, não é um evento, é algo normal. Acontecia normalmente, diariamente, constantemente no meio da igreja. Porque quando a igreja é curada, é sarada, o Espírito Santo toca as vidas, porque as pessoas se permitem serem tocadas, serem cheias da presença do Espírito Santo, há condições para que a igreja possa receber os frutos que o Espírito, as vidas que o Espírito Santo quer mandar. Por isso a sua célula precisa ser sarada. Célula é você, eu. Nós precisamos ser sarados na nossa enfermidade, na enfermidade da nossa alma. O Espírito Santo quer encher nossas vidas para nos usar com poder, um testemunho de poder para aqueles que ainda não conhecem. O Espírito Santo precisa ser derramado para que a gente seja cheio de sabedoria, de entendimento, porque a unção que recebemos nos ensina todas as coisas. E assim o evangelismo vai ser um estilo de vida, como era na igreja primitiva, um estilo de vida. E dia após dia o Senhor acrescentava, o Senhor dava àqueles que iam sendo salvos. Precisamos ser curados. Há muitas pessoas desanimadas, sabe, queridos? E o desânimo do cristão é a única coisa que o diabo pode fazer com o cristão. Ele não pode tirar a sua vida, não se preocupe. Ele não vai matar você. Ele não pode matar você. O diabo não pode matar você. Mas algo que ele pode fazer é desanimar você, trazer um desânimo. E o crente desanimado, ele fortalece o inferno. Ele ajuda o inferno a crescer. Porque o crente desanimado não testemunha, não evangeliza, não vive a vida cristã em santidade, ele não anda segundo o coração de Deus, por isso ele participa do crescimento do inferno. E é isso que o diabo quer fazer. Porém, o Espírito Santo de Deus, ele quer encher a minha e sua vida, para sermos curados, sairmos dessa estagnação, como a igreja primitiva estava. O Espírito Santo de Deus quer encher a sua vida, querido. Quer curar o seu coração, quer curar as suas emoções, quer libertá-lo de toda essa acomodação. Quer usar você com poder, quer encher a sua vida de alegria, de sabedoria, para tomar as decisões que vão mudar o rumo de muitas coisas da sua vida. Mas você e eu precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus arrume a nossa casa. Nessa noite você abra o seu coração. E nessa semana, seja uma semana de busca pelo Espírito Santo. Busca pelo Espírito Santo. Ele está já dentro de você, se você já entregou a sua vida a Jesus. Mas peça que Ele encha o seu coração. A sua vida devocional, peça, Senhor, me enche. Eu não saio daqui enquanto estiver cheio do Teu Espírito Santo. E Ele virá sobre a sua vida. Ele transbordará dentro de você. E a tua vida mudará essa semana. E pessoas se achegarão a você para você testemunhar da fé. E coisas vão acontecer que você vai ter sabedoria suficiente para tomar a decisão correta e ser próspero. Próspero no seu relacionamento, próspero nos seus negócios, próspero na condução da sua vida e principalmente naquilo que mais Deus quer que a gente invista o nosso tempo, nas vidas que ainda não conhecem a Jesus. Vamos ficar em pé,
terminar esse tempo com uma oração. Feche seus olhos. Pega alguém do seu lado aí. Vamos orar juntos. Vamos orar. Deus quer curar o seu coração. Cura estar no meio da igreja. O Espírito Santo de Deus usa pessoas. Mas nós precisamos estar juntos nessa, irmãos. Juntos. Unidade. Pai, nós te louvamos nesta noite pela presença do Teu Espírito Santo dentro de nós. Senhor, nós temos ouvido nessa noite sobre uma vida próspera, sobre como ter uma multiplicação, uma colheita próspera. Senhor, ministra aos nossos corações esse ensino. Encha-nos o Teu Espírito Santo, Senhor. Encha-nos mais de Ti, Senhor. Mais do Teu Espírito, Senhor. Dá-nos, ó Deus, um enchimento poderoso, transbordante do Teu Espírito, a Tua igreja, Senhor. Mas, Senhor, limpa a Tua casa, as nossas vidas, Senhor. Transborda e limpa os nossos corações com a Tua presença. Batiza-nos com amor, Senhor. Dá-nos o estilo de vida de Atos 2, Pai. Dá-nos o estilo de vida uns aos outros, Senhor. Dá-nos, Senhor, paixão pelos perdidos. Encha-nos, Senhor, do Teu Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.